Olá, tudo bom? Estamos começando o Especialize, um programa onde o foco é você. Mais um empreendimento do Grupo C Educacional voltado a disseminar o conhecimento e trazer para você muito conteúdo de qualidade. E para abordar esses conteúdos de qualidade, estamos trazendo os grandes profissionais com muita experiência de mercado. Profissionais que têm muita vivência para passar para você. Porque cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas que, além do conhecimento teórico, ele tenha muito conhecimento prático. Isso, a trabalhabilidade vem do conhecimento prático, da sua capacidade de resolver problemas. E é essa a proposta do nosso programa. É deixar você mais antenado e mais apto para o mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. É um programa todo baseado na vertente da nossa proposta das nossas pós-graduações. Pós-graduações que atuam com profissionais de extrema referência no mercado, profissionais com muito conhecimento, que todas as avaliações são através de estudos de casos reais, estudos de casos vivenciados por esses profissionais. Por isso, você que quer ascender no mercado de trabalho, fique ligadinho que a partir de agora o Especialize está no ar. É isso aí, estamos com mais um Especialize para você e hoje para falar de mais um tema inovador, né? Para falar do tema Internet das Coisas. Você já entende da Internet das Coisas? E para falar desse tema, estamos aqui com um especialista em gestão de TI, o meu amigo Pedro Moscoso, sócio-diretor da Integra Soluções. Pedro, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade e o convite por poder deixar de vir de forma nenhuma, né? Porque a gente sempre trata temas inovadores ligados aos negócios, isso é muito importante. Muito obrigado, Pedro, amigo de longas datas. Pedro, o que é a internet das coisas? Veja, o termo internet das coisas, do ponto de vista da concepção desse termo, ele é um termo que já vem no final da década de 80, quando começa a se trabalhar essa questão de redes integradas ao longo do mundo, de uma forma geral, ligando unidades de negócio, ligando nações, enfim. Então, começa a se pensar numa forma de, na prática, de duas coisas se conectarem, né? Duas coisas, você pode dizer, dois equipamentos, né? Inicialmente você criou as redes mundiais, né? Onde a internet está inserida na World Wide Web, né? Onde as redes mundiais integram ponto a ponto ao longo dos continentes, né? Através de satélites, através de fibra ótica, enfim, através dos antigos cabos submarinos que viraram fibra, eles já integram os grandes servidores para que você tenha informação lá na nuvem, né? Na internet, como a gente chama. Chega lá na nuvem e você busca informação. E aí, com o advento do uso de mais tecnologia nas mãos, é o que a gente chama de tecnologia que você carrega ela, né? A tecnologia que é portátil. Aí a entrada de tablets, de smartphones, a entrada principalmente de pequenos equipamentos, né? Pequenos equipamentos que possam ter acesso à internet, você começa a evoluir o conceito desses equipamentos, desses caras, dessas entidades se falarem, né? Se comunicarem. O que é isso na prática comum? É um smartphone seu que está ligado à internet, está mandando uma mensagem para um computador em casa para receber determinado informação. Esse smartphone, ele fala com esse computador e manda imprimir determinada coisa numa impressora que está na sua casa sem fio. Você imagina que você está cercado por um mundo hoje muito mais Wi-Fi, né? Um mundo muito mais sem fio. O mundo de cabos que você tinha, ele vai diminuindo à medida que a gente vai avançando com tecnologia. Então as redes antigas que você tinha dentro das empresas, redes cabeadas, elas passam a ser substituídas por redes sem fio. Que impacta diretamente na mobilidade, né? Você carregar seu computador para o lugar, você carregar seu smartphone, você ler seu e-mail aqui, você receber uma informação por WhatsApp ou uma outra rede social, enfim. E aí esses caras, eles começam a se comunicar, a se falar. Quando eu digo que eles começam a se comunicar, o que é interessante nesse conceito
que eles começam a se comunicar através de um comando prévio, mas de forma programada, onde você não precisa interagir depois que você dá esse comando prévio, essa programação. Então, o que é preciso para que isso funcione é que você tenha equipamentos que tenham um mínimo de memória e comunicação. Então, vou dar um exemplo super simples. Você imagina você deixar programado o seu smartphone em casa para que ele, em determinada hora, quando ele tocar o alarme para você acordar, ele dispare uma informação para a tua cafeteira, que já é sem fio, e ela começa a fazer o café. Tá? Onde esse conceito está agregado na nossa vida comum, né? No ganhar tempo, né? Você conseguir conciliar as agendas e ser o mais rápido possível, já que hoje a gente tem, apesar do dia continuar com 24 horas, a gente parece que precisa sempre mais do que isso, tempo. Sempre mais do que isso por demanda de negócio. E aí, Pedro, vem uma curiosidade. Você falou aí uma coisa que me deixou extremamente instigado. Você falou que vem da década de 80. E nós só estamos falando isso no Brasil nesta década. Para não dizer nos últimos 3, 4 anos. Por que tanta demora? Perfeito. A colocação foi muito apropriada. Na verdade, o que faz com que a internet das coisas fique mais latente é justamente a comunicação ser mais, vamos dizer assim, mais própria. A distribuição de comunicação não seria ser mais própria, mas ser mais usual. Você começou a usar a rede sem fio das empresas e você usa a rede sem fio hoje nos smartphones, nos telefones. Depois da evolução do CDMA, TDMA como tecnologia, rede GSM, você começa a usar mensagem de texto, começa a acessar a internet inicialmente 2G, 3G, 4G. Essa rede ela começa a ficar mais propícia para esse tipo de comunicação. O que você tinha dificuldade aí no início, no final da década de 80, início da década de 90, as redes de interligação de internet elas eram profundamente corporativas. Grandes corporações tinham essa redes, institutos de pesquisa, governos, né? Aí no meado da década de 90 essa rede começou a ser uma rede mais pública para venda ao consumidor, vamos dizer assim, do varejo, mais acesso. E hoje, certamente, você tem muito mais acesso à internet por conta das redes de telefonia. Então, podemos dizer que a questão do Wi-Fi, até porque a estrutura de cabo é uma estrutura muito cara, não era uma estrutura muito cara, quando você tem uma estrutura de cabo boa, a gente estava falando de fibra ótica. Sim. Não é isso? Estamos falando ainda hoje de fibra ótica. A melhor dela. E é muito cara. Você é um cara que é extremamente entendido de fibra ótica, que eu sei disso, implantou fibra ótica no Nordeste inteiro, do Brasil. Então, assim, o fato do Wi-Fi ter um custo menor do que a implantação de uma fibra ótica proporcionou esse avanço agora no Brasil? Na verdade, você popularizou esse contexto da internet das coisas pelo fato de você ter realmente a rede sem fio, com equipamentos, né, residenciais. Né? Toda operadora hoje que fornece a tecnologia de internet na sua casa, ela já vem com equipamento. O que antes você comprava um equipamento para agregar o equipamento do operador e ter uma rede sem fio em casa, eles já saem hoje, como a gente chama, já saem empacotados de fábrica para atender o cliente e um equipamento que já tem rede sem fio. Então você não imagina hoje ter um ponto de internet em casa, quer seja o seu player, seu fornecedor, que ele já não venha com equipamento sem fio. E aí já fica uma coisa tão comum em casa que isso passa a ser usual. É tipo hoje você comprou uma impressora que não tem Wi-Fi. Pronto, você não imagina mais ter uma impressora de cabo. É perder dinheiro. Tanto nas organizações, porque, como você diz, você tem um custo de cabeamento estruturado nas empresas que às vezes fisicamente o local que você está não permite isso ou tem um custo mais elevado para ser feito, como a facilidade de você ter mobilidade de montar, desmontar sala, né, que vem do modelo da administração moderna desse não ter tanta parede, né? Essa mobilidade faz com que você use mais equipamentos sem fio, não só nas empresas, como na residência. Isso popularizou o uso de coisa falando de coisa. Aí um exemplo simples é o teu carro que tem o navegador, a central multimídia. O seu que é novo, o meu que é velho não tem isso. É uma heresia isso, mas vamos em frente. O teu carro tem uma central multimídia lá, e como é que você fala com essa central? Não é o Bluetooth que você está acostumado a trocar a comunicação de muitos espaços. Você quer espelhar no celular da central. O que é que você faz? Você baixa um aplicativo, você liga a internet, você sobe para a nuvem
E aí a tua central multimídia fala com a nuvem que fala com o teu smartphone. Mesmo em um ambiente pequeno daquele, eles trocam comunicação. Aí eu tenho uma coisa falando com outra coisa. Esse é o conceito. Mas Pedro, você trabalha com TI de gestão há quanto tempo? Hoje na gestão de TI a nossa empresa integra esse ano, faz 10 anos de mercado, né? Voltada para soluções corporativas, né? Muito mais hoje. A gente iniciou com esse contexto de fazer redes urbanas, né? Trabalhando para alguns players do mercado no sentido de redes urbanas, passamos pela parte de internet e hoje a gente voltou para a gestão de tecnologia e a gente agregou um diferencial aí que é a gestão de tecnologia alinhada com o mercado financeiro, ou seja, a gestão de tecnologia dentro da organização juntando a gestão de finanças, com sistemas e processos que está muito mais voltado para pequenas e médias empresas, a gente dando essa guinada de organização. Por quê? Porque, na verdade, toma-se a decisão quando você tem o melhor recebimento de informações, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. E para que você tenha essa medida dentro da empresa, você começa a utilizar o sistema na ponta para que tenha tomada de decisão para os empresários. A empresa de Pedro, a Integra, tem 10 anos. 10 anos de mercado. Mas Pedro trabalha e estuda TI há quanto tempo? Desde os anos 2000. Aí no início dos anos 2000 eu entrei nessa área de telecom. Estamos aí quase 20 anos. Quase não estique minha idade não, porque ainda estou novinho. Mas é verdade. Desde 2000 a gente entrou no mercado de tecnologia, informação e comunicação. Vamos falar aí, quase 20 anos. E internet das coisas? Internet das coisas, a gente começa a usar esse conceito a partir de 2012, efetivamente. Eu me lembro que em 2013 você já escrevia a respeito. Exatamente, fiz alguns artigos nessa área. Em 2010 a gente escrevia alguma coisa sobre, para ver como isso muda, né? A gente falava sobre computação nas nuvens, né? Depois a gente teve a oportunidade de fazer alguns artigos, inclusive publicar num blog que você manteve de negócios, né? E a gente falava sobre a internet das coisas, sobre equipamentos, falando do equipamento. Não é uma tendência que hoje existe no mercado, mas que antes era só uma tendência, que são os equipamentos vestíveis, né? O que é equipamento vestível? É uma pulseira que monitora o batimento cardíaco, é um relógio que atende o celular, tá certo? Então você imagina que esses caras, um outro exemplo prático, você tem uma pulseira que monitora o batimento cardíaco de alguém que tem algum tipo de doença. E esse equipamento ele fala com a internet através do Wi-Fi, né, e ele manda a informação para uma pessoa tomar uma decisão mais pelo outro lado. Isso já é usado na prática em ambulâncias, hoje em atendimento de urgência. Você me agora a pensar uma coisa assim, talvez absurda, mas talvez também possível em pouco tempo se nos existir. Quer dizer então que com a internet das coisas, pelo que eu entendi, se fizer um investimento e interesse existente, por exemplo, meu cardiologista, que é privado, ele poderia ter, por exemplo, cada paciente dele com uma pulseira dessa e ele está monitorando do consultório dele esses pacientes. Você imagina que essa estrutura é possível. Não é? A dificuldade que você tem é a organização de um sistema para gerenciar essas informações. Porque se ele vai ter 100 ou 1000 pacientes, isso vai implicar num sistema mais qualificado. Exatamente. Você tem um exemplo, cases, por exemplo, como o hospital em São Paulo, o Hospital das Clínicas, usando essa transmissão de informação através da internet para que alguém tome uma decisão numa central que monitora pacientes de estado de risco, de alto risco, atendimento de urgência de rua e alguma coisa, para que tome uma decisão. Não é que você vai fazer uma intervenção final no paciente, mas você toma uma decisão para gerar um paliativo para que esse paciente possa chegar ao unidade hospitalar. Você consegue tomar, lógico, com um médico numa ponta e com um médico na outra ponta trocando informação. É óbvio, mas você consegue fazer isso. Imagine que seu cardiologista poderia ter um resultado mais apropriado de um exame de alguma coisa remotamente predictiva. E não o que você verbaliza no Vou conversar com o Dr. Domingos sobre isso. Meu cardiologista. Talvez eu esteja enganado, mas um exemplo de internet das coisas funcionando já em larga escala no Brasil seria aquele colete que os jogadores profissionais usam de futebol, que monitora durante o jogo quantos passos ele deu, quanto gastou de carboidrato, quanto gastou disso, daquilo outro, que é em tempo real que é acompanhado. Telemetria. Telemetria é um conceito ligado à internet das coisas que não só é usado nesse monitoramento do atleta de alto rendimento, tá certo? Que aí dá uma condição de gerenciamento que eu falei antes, né? Se eu tenho informação, eu consigo gerenciar. Então dá uma condição e é essa mesma telemetria que é usada aí no larga escala nos carros de corrida da Fórmula 1.
Um carro daquele está na pista, o cara consegue medir tudo daquele carro em tempo real, para tomada de decisão em tempo real. As falhas, os problemas, as compensações, combustível, equilíbrio do carro, é telemetria. Tem um equipamento lá que está mandando aquela informação em tempo real, como esse do jogador. Alguns né, no início era aquele que você descarregava os dados no final do dia, mas hoje você consegue usar em tempo real essa informação, e aí ajuda uma tomada de decisão em alguns outros esportes. Você também consegue ter uma tomada de decisão ao longo de uma prova, ao longo de alguma coisa, isso no futebol. No final do jogo você traça um gráfico exatamente para ver o rendimento do atleta, momentos de maior pico, momentos de maior dificuldade. Tudo isso feito com um equipamento que está falando o tempo todo com outro equipamento. É muito fácil a gente analisar o futebol, mas eu estava pensando aqui agora de um amigo que gosta muito de cavalos, né? E teve um cavalo dele que, após uma prova de jockey, veio a ter um problema e faleceu. Estamos falando de um cavalo aí de 2, 3 milhões de reais. Talvez um equipamento desse gerenciado possa evitar esse tipo de problema. Você vê hoje, não nessa escala, mas você já tem um certo gerenciamento, onde você usa um equipamento na ponta que fala com outro ligado a animais, não no caso da pecuária, né? Com grandes rebanhos, onde você consegue monitorar esses rebanhos, você consegue estar à distância do pasto com equipamentos de rádio, e através do animal monitorado. Esse equipamento de rádio fala com a central e diz deslocamento, diz áreas, você consegue neste nível. Inclusive uma das áreas que hoje se usa bastante na internet das coisas é a agricultura, certo? Onde você, puxando por esse ponto, onde você tem hoje controle de lavoura, controle de umidade de solo, uma série de controles que dão uma condição de melhor competitividade, melhor produtividade, né? Falando, utilizando a internet que está no campo para um equipamento que manda um sinal para o outro e o outro já toma uma decisão pré-programada. E se tratando da nossa realidade, nós somos um país de agricultura. Sim, temos uma parte forte no país. Com grande capacidade de ser número 1 em tudo nesse sentido. Não é? Então, estamos falando aí da importância, né, para o país que a internet das coisas pode gerar um resultado em grande escala. Não tem dúvida. Hoje o investimento, eu acho que o investimento inicial ele seria na melhoria da nossa rede de infraestrutura, né, a infraestrutura de comunicação, que a gente ainda precisa expandir, visto que o Brasil é um país continental, você tem a necessidade de expandir essa rede de comunicação. E faz com que você tenha, a partir dessa rede de comunicação expandida, a utilização na melhor condição dessa rede. Mas Pedro, é fácil a gente conseguir, nas empresas brasileiras, a gente sabendo que mais de 90% das nossas empresas são empresas familiares, de gestão familiar, com pensamento de gestão familiar. Quando a gente fala isso, a gente fala que uma grande massa, você sabe muito bem, eu sei disso, uma dificuldade muito grande para o novo. Sim. Não é? Como está a receptividade? Porque as multinacionais, a gente sabe que multinacional é multinacional, ela investe tudo que é novo, ela quer o melhor o tempo inteiro, quer ser a ponta o tempo inteiro. Mas nessa grande massa brasileira, que são as empresas de gestão familiar, empresas familiares de gestão familiar, como é que está a receptividade e implantação da internet das coisas? Veja, existem dois vieses, né? Uma área que é a área que a gente chama que é transparente, por exemplo. Em qualquer pequena empresa que você chega hoje, você já tem a rede sem fio, você já tem uma impressora normalmente sem fio que está lá, você já tem os computadores, os laptops e tal, trabalhando, seus notebooks lá, e alguém da empresa, a diretoria, alguém usando o smartphone, tudo pela rede sem fio. Isso para ele é transparente, porque ele imagina que aquilo é uma necessidade básica da empresa, e é uma necessidade básica da empresa. Mas ele não enxerga que nesse momento eu tenho equipamento falando do equipamento. O smartphone que manda uma informação para a impressora para receber a impressão de volta. Quando você fala no uso da internet das coisas para que você alimente sistemas baseados em, vamos dizer, no ponto de vista de produção, chão de fábrica, no ponto de vista de medição de máquina, para que aquele sistema ele chegue e mensure produção e faça cálculos pré-estabelecidos, já use lá outros sistemas que possam dar informação, aí você sente uma certa
dificuldade com o novo. Mas o que é isso? E a primeira pergunta aqui, e a minha informação vai circular na internet? Vai ficar à disposição de todo mundo, a segurança. Perfeito. O que é engraçado, eu não me preocupo em acessar o meu banco na internet, do meu celular, usando a internet da empresa. Mas eu me preocupo em a informação da produção vir para a máquina, passar por um sistema, usar a rede sem fio. Porque, entendeu? Existe esse choque. As pessoas, ainda, principalmente nas pequenas empresas, a gente tem a maior dificuldade das pessoas entenderem. No celular. Então, porque é uma precaução. Eu não uso. Tá certo? Mas na prática as pessoas não observam isso. Eu não uso, eu não confio. Para contar dinheiro, milhões de dólares. É dinheiro demais à disposição da informação dos terceiros, e se o cara entra no computador da NASA, meu amigo, quanto mais no meu celular. Então veja, você tem esse choque na organização. Você já tem a internet das coisas funcionando, quando os equipamentos falam com os outros, a pessoa acha que aquilo é necessário, mas quando você expande isso para que o equipamento fale com outro equipamento, com outra fábrica, em outro lugar, o cara fica preocupado quem é que vai trafegar na rede, se a minha informação vai ter para ele. Ele se preocupa aí com as questões legais e com tudo. Então, são duas posições de balança, dois pratos aí balançando. Mas cultural. Isso, cultural. Principalmente aqui no Nordeste, a gente tem uma dificuldade maior, um reforço maior nessa questão de segurança. Mas quando o empresário começa a entender que aquilo tudo dá algo a ele que ninguém vai conseguir dar, que é tempo, vai dar nas mesmas 24 horas ele vai ter mais tempo, aquilo fica muito mais dinâmico. E aí pode ser implantado da melhor forma possível. E aí, estão gostando? Lembrando que hoje nós estamos falando de internet das coisas com o Pedro Moscoso. Estamos indo para o intervalo e a gente volta já. Não saia daí. Venha ser especialista com quem mais entende do assunto. Faça uma pós-graduação Uninasal. São cursos nas áreas de Direito, Educação, Exatas, Saúde e Negócios. Com professores e coordenadores que são referência no mercado. Confira os cursos presenciais e à distância em uninasal.edu.br ou ligue 4020 9734. Uninasal, formando vencedores. No Especialize de hoje, estamos falando de internet das coisas, lembrando com o empresário Pedro Moscoso. Né? Pedro, você falou de algo que me fez refletir uma coisa que eu acredito seja dúvida de algumas pessoas que já lê um pouco, pesquisa um pouco. Eu sei um pouco porque eu acompanho você falando disso já há 5, 6 anos, ok? Mas muita gente está ouvindo falar pela primeira vez e tal. E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente falava muito do futuro com RFID. E o RFID não vingou. Por que o RFID, que tem uma ideologia similar, acredito eu, da internet das coisas, não vingou e a internet das coisas está vingando e vai vingar? Boa pergunta, né? Boa colocação, e a gente volta um pouco para falar uma questão dessa identificação por radiofrequência, RFID, né? Onde você tinha, na prática, você ia ter equipamentos, produtos, principalmente para a linha de varejo, que é uma área que você sabe como ninguém, né? Então, o produto ser identificado ali, dizer como ele está, ser mais fácil você gerenciar o produto no expositor, na loja, Então, a identificação por radiofrequência, ela exige uma infraestrutura privada, particular, que tem um certo volume de investimento, com rádios, com preparação do estrutural. A identificação por radiofrequência também, que ainda continua sendo bem usada no manejo, aí está ligado à logística, né? Nessa questão logística. Haja visto que o Walmart, por exemplo, no seu depósito nos Estados Unidos, trata tudo com identificação por radiofrequência. Facilitador, existe investimento nessa área. Mas para a parte transparente, que é do consumidor, você precisaria ter um equipamento, um tag, né, uma plaqueta no produto, que ela falasse com o rádio, né, dissesse, eu sou o produto tal, estou aqui assim. E esse rádio jogasse para o sistema para você gerenciar. Onde é que parou e a gente imaginou que isso pudesse acontecer de certa forma? O custo da plaqueta do tag, o custo desse investimento, além disso da ponta, do unitário,
ele não é um custo baixo. Então você começou por classificação de produto, dizer como é que eu posso botar uma plaqueta num sabonete, como é que eu posso botar numa caixa de fósforo, como é que eu posso botar numa caixa de palito. Parou nesse processo. Outros produtos maiores, e aí produtos de maior valor agregado, tem essa plaqueta de radiofrequência, como bebidas, como outras coisas, mas passou a ser seletivo. Então ele estancou nesse processo. Aí a pergunta de um leigo. QR Code veio para substituir os produtos de menor valor agregado? Olha, o QR Code, você pode dizer que, do ponto de vista do que a gente viu antes, do código de barra, que já foi uma grande evolução, porque era efetivamente a identificação do produto através de uma padronização mundial, né? O QR Code ele veio com a inovação de, além de identificar o produto, você poder trazer uma informação por trás. O contexto do QR Code, você lê o que está ali, além de identificar o produto, ele remeter você a um vídeo, a uma informação, a algo desse tipo. Então ele veio para produtos também bastante específicos, do ponto de vista de varejo. Ele pode ser usado hoje em outras áreas, em outros tipos de aplicação. Aqui com um desenvolvimento menor, talvez, do que você tenha nos países asiáticos. QR Code, né, onde ele se posicionou no mercado, tudo é via QR Code. Aí você vai dizer por quê? Porque você tem um facilitador por trás. O uso do portável, do device, do equipamento, do celular, ele é muito mais comum lá. Ele já está, nesse enredo, ele já está há mais de 10, 12, 15 anos, com grandes redes, rápida, com muita velocidade. Então o cara pega o que está no QR Code ali, ele recebe, é uma passagem. As nossas, infelizmente, elas estão aquém do que a gente esperava, do que a gente necessitava, na verdade. Então o QR Code ele pega ali, pega uma informação, pega uma passagem, está no metrô, está em algum lugar, é muito mais comum do que a gente faz aqui, a leitura. Né? Hoje você ainda tem a leitura de código para pagar banco, mas você acaba usando no dia a dia, enquanto consumidores comuns, você acaba usando mais a leitura de alguma coisa para pagar banco, fazer, verificar, você não desenvolveu, não entrou no varejo das pessoas do dia a dia do varejo. E a gente diz muito, né, que o produto inovador, ele só é percebido quando é visto pelo varejo. Perfeito. Não sigo inovação. Eu criei e aí eu tenho que perguntar às pessoas, tá, vai ser útil para você, para quem eu estou criando? Ah, não vai, então não inovou. Ele morre como uma invenção. Ô Pedro, eu tenho curiosidade. Eu vou te dar 2 cases. Eu queria que você falasse o quanto existe, se existe, internet das coisas nesses 2 cases, e como você enxerga essas 2 situações no mundo atual e no futuro. O primeiro case é uma situação comum no mundo inteiro, que são as empresas, os call centers, que empregam milhares de pessoas. Nós temos países que são os países detentores das grandes call centers mundiais: Brasil, Índia e China. Né? A Índia, hoje, por N razões, é a número 1 no mundo. E os call centers na Índia, existem alguns, os tops, se critica muito o controle, né, dos call centers com os funcionários. Né? Controla o tempo de ir no banheiro, controla o tempo disso, daquilo outro, pela produtividade. Mas eles vivem de uma produtividade quantidade de ligações. Existem call centers na Índia que é tudo interligado, inclusive o assento do operador. Quando ele levanta, diz que ele parou de produzir. Isso seria internet das coisas, e você acha que isso é uma tendência para os demais do mundo futuramente? É a primeira pergunta. A segunda é uma empresa, se eu não me engano, na Suíça ou é na Suécia, não me lembro qual dos dois, eu confundo, de vez em quando os dois, que desde 2015 lançou um chipzinho, menor que um grão de arroz, que coloca sobre a pele do funcionário, e o funcionário é monitorado. Além disso, ele tira xerox, ele abre porta, ele tem acessos, cafeteira, tudo é com esse chipzinho. Isso também é a internet das coisas, isso é o futuro? Bem, boas perguntas, né? Vamos lá, a questão dos call centers, né? A gente voltando, e a gente vai fazer o Bebê da Fonte de Thomas Friedman, um livro Mundo Atuando, né? Quando ele falava da questão dos call centers, e porque ainda se tornou especialista em call center, porque na verdade ela se preparou para isso, né? Ela mandou o cara estudar fora, ir para os Estados Unidos, ir para a Inglaterra, ir para os países onde ele deveria, imaginava atender, e o cara falar o idioma no call center com o sotaque do local, para você não sentir que estava sendo atendido de forma diferenciada, como é o caso da IBM
nesse contexto. Então, essa monitoração por call center, né, você pode dizer que você tem equipamentos falando com equipamentos. Onde o cara, quando ele levanta, ele vai ser monitorado, porque ele tem um equipamento ali que fala o tempo todinho com a rede de internet e vai dizer onde ele está, porque ele está, ele faz o rastreamento. Esse rastreamento veículo que ele faz aqui, ele faz o rastreamento do ser humano lá. Né? Isso é uma questão cultural muito forte. E a Índia é um país bastante dividido na questão cultural. Não se questiona muitas coisas nesse caso, né? Aplica-se e pronto. Eu não imagino que esse modelo possa ser adotado aqui no Brasil. Por uma questão cultural, por uma questão estrutural, por uma forma como a gente trabalha, que é um pouco diferente, uma pressão menor, muito embora buscando resultado também, mas esse monitoramento, de certa forma, robótico, quando você usa assim, equipamento, falando do equipamento, internet das coisas, ele vai ser muito bem adequado à questão da Índia. Então eu não vejo que isso consiga vir para o Brasil por uma série de fatores, eu acho que muito mais culturais, né? Não só de legislação, mas culturais. Mas você vê isso aplicado lá. E no caso da empresa que você falou, né, a questão do chip embaixo da pele, o normal com esse chip é que ele seja um chip reativo. Existe já, o Israel já desenvolveu isso, os Estados Unidos usam nas Forças Armadas também um chip onde tem toda a informação da pessoa que pode ser passada. Se esse chip ele está recebendo a informação especificamente sendo lida por alguma antena, por alguma coisa dizendo quem você é, ele está sendo só reativo, ele se assemelha muito a um RFID. Mas se esse chip consegue controlar, e aí salvo engano que foi desenvolvido em outros países como Israel, ele consegue controlar as questões também de saúde, as questões orgânicas, aí você tem o uso da internet das coisas, onde o equipamento está fazendo algumas leituras e entregando a quem de direito. O futuro é a internet das coisas. Há uns 4 anos, mais ou menos, eu acredito, mais ou menos 4 anos, 4, 5 anos, talvez, surgiu uma notícia que o Google tinha comprado uma empresa que fabricava termostato lá fora, né? Aí você começa a tentar associar. Porque o cara comprou uma empresa que fabrica termostato, que liga e desliga a temperatura e tudo. A intenção desse investimento era entrar exatamente na residência para começar a fazer parte do dia seu. E a partir do termostato você tem a cafeteira que fala no Wi-Fi, você tem o refrigerador que fala no Wi-Fi, você tem outros equipamentos, micro-ondas que falam no Wi-Fi, o som de casa, a luz, a iluminação, enfim. Tudo isso fala no Wi-Fi. É uma tendência que hoje já virou realidade. Em quanto tempo ela vai estar no mercado comum é que é a grande pergunta. Existe, aí as empresas quando tomam vantagem disso aceleram esse processo. A gente acredita que é um processo, você na prática você já usa a internet das coisas. Mas seus equipamentos já se falam em casa, um fala com o outro, que fala com a impressora, que fala com a TV. Quando você entra você entra numa loja e o teu celular começa a te dar informações. Exatamente. Você vai participar de seminário hoje em dia, os crachás são substituídos por quê? Por um tagzinho que diz onde você estava. Tem empresas, e eu atendo especificamente uma empresa, que desenvolveu um sistema que quando o cara chega no evento lá, ele liga a internet do local e já diz onde ele está circulando dentro do evento, no mapa do evento, o que ele pode de informação vai para o portal, para justificar a ida dele ao congresso, alguma coisa. Isso é prática comum já. Vai a cada dia ser mais introduzido na nossa vida sem a gente sentir muito, porque o domínio da tecnologia em algumas áreas. Olha que a gente nem entrou ainda em inteligência artificial, e aí já convido ele para no segundo momento falar da inteligência artificial na internet das coisas, né? Porque isso muito me preocupa, viu, Pedro? Porque Stephen Hawking, que morreu agora, disse claramente que antes de 1950 as máquinas da inteligência artificial vão estar dominando o homem, e que ele era um homem de sorte, que ele não estaria vivo até lá para vivenciar isso. A internet, e aí a questão desse link também com a inteligência artificial, ele remete você às questões éticas. Isso. Você está falando de pessoas e aí você começa a entrar no outro cenário. É um outro bate-papo, né? E a gente está chegando ao final. Eu quero lhe agradecer, Pedro, muito, né? Vocês gostaram? Muito conteúdo, né? Quer aprender esse conteúdo mais aprimoradamente? Vem para a pós-graduação do Grupo C Educacional, que é aula com Pedro, que tu vai aprender ao vivo, trocando experiência sobre a internet das coisas, inteligência artificial e tudo mais que está envolvido, tá bom? Estamos encerrando mais um Especialize e semana que vem estaremos aqui novamente. Estou esperando vocês. Até a próxima.